Eu vou passar, perguntar aqui para a plateia se alguém tem alguma pergunta. Ana Lu, tem mais alguém para a gente fazer um bloco? Acho que aí não tem. Eu vou pedir a Ana Lu, eu levo o microfone aí para você. Parabéns aos dois. Vou começar com o professor Fernando. Lá no Castramóvel, lá no Centro de Socialização Animal, eu pedi a licitação para fazer sobre microchipagem, né, dos animais, justamente por isso tudo que você falou, e foi negado. Então, eu fiz uma retificação, fiz um texto, expliquei, fui atrás de internet, pesquisei, botei, graças a Deus a gente conseguiu. Já foi licitado, já foi comprado, inclusive, a gente está esperando chegar. Então, todos os animais castrados também lá em Jiqué, lá no centro de esterilização, sairão de lá já chipados. Então, foi uma conquista que também eu corri muito atrás, tanto que pela primeira vez foi negado e depois a gente conseguiu. E, doutora Ana Carolina, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente tem muitos problemas em questão de condomínio, lá em Jequié. Então, quando acontece isso, vem todo mundo para mim por causa da ONG Solar. Então, eu tento amenizar, eu vou, aí chamo todo mundo para a gente fazer, faz uma audiência, né, no condomínio, eu tento, o que eu posso fazer é chamar para tentar a castração, conseguir as vagas, tudo, mas infelizmente as pessoas também são acomodadas. Então, nem isso querem fazer, nunca tem tempo, nem para levar, eu me prontifico a cuidar, a tudo, né, mas é muito difícil. Só que o problema é, eles continuam multando as pessoas por alimentar os animais, dizendo que é regras dos condomínios de Jequié. Então, isso são em vários condomínios que isso acontece. Então, isso pode acontecer realmente, as pessoas podem ser multadas, porque o tanto que eu pesquisei diz que isso é ilegal. Né? E a pessoa pode recorrer, só que eles são tão sabidos que eles não botam na multa, quando eles não botam o porquê, eles só botam como se fosse multa, mas não diz o que é. Eu acho que justamente para a pessoa não recorrer. Aí a gente fala, você tem que, para você pagar, peça para identificar, para a gente poder ver, para pedir indenização, tudo, botar o jogo ao contrário, né? E é muito triste isso. E a outra pergunta você falou que é obrigação nessa questão de todas as cidades terem um centro de zoonose. Lá em Jequié, nós não temos o centro de zoonose, né? Que foi 2017, né? Que ficou para conseguir. Lá a gente não tem centro de zoonose, a gente não tem mais canil municipal. E se tem algo que a gente possa fazer para tentar conquistar isso, né? Lutar legalmente. Temos mais duas perguntas, uma é minha, tá bom? Boa tarde, Evelyn. Eu gostaria de fazer uma pergunta que, na verdade, eu já fiz hoje a várias pessoas aqui no Amigo Pet. Todo mundo fala que é a legislação federal, mas ninguém sabe exatamente qual é, exatamente precisar. Mas, assim, está todo mundo achando que é a lei federal. Eu recebi hoje, né, a gente vai ter amanhã uma reunião de departamento para discutir a minuta, né, da gente, da comissão, né, de institucionalização dos cuidados aqui no campus. E a pergunta é um questionamento que se tem recebido, né, no meu departamento, dos colegas do departamento, em relação a legislação que coloca as instituições como responsáveis pelos animais comunitários. O quanto que a UESB é responsável pelos animais que circulam aqui. Então, eu gostaria que você respondesse isso para que amanhã eu pudesse responder isso na reunião com base legal. Obrigada. Na verdade, Só, talvez só, a só um dificuldade minutinho. seja. Sim. Só um minutinho, só para a gente fechar o bloco, tá bom? Eu vou passar aqui para Alex e depois eu também vou fazer uma fala e a gente vai encerrar essa mesa, tá? É porque a gente tem uma outra atividade do painel das boas práticas e uma outra professora vai entrar ao vivo também. E só para a gente, tá bom?
Professor, na verdade, eu queria reiterar só um detalhe aqui, professor, que quando você citou sobre a questão do microchip, e eu estou totalmente de acordo com esse sistema do microchip, que é um sistema que da forma que é apresentado ali e da forma que ela é proposta, ela é muito bacana, é super inteligente fazer isso e dá-nos condições de realmente identificação, de monitoramento e tudo. Mas vamos lá, o que acontece hoje na prática? Né? Porque talvez a gente entender que esse sistema ele é legal, ele é. Mas eu comparo isso muito com a cooperativa. Quando você vê uma cooperativa, no papel ela é linda. E na hora que ela executa, ela funciona e entra um monte de advergências que nunca a gente está esperando. E quando a gente está falando de microchipagem, eu estou te falando porque hoje eu trabalho em mais de 210 cidades do estado de Minas e Rio. Para começar, eu só tenho uma que faz o cadastramento dos microchips. Por que eu estou levantando esse questionamento? Não porque eu não concordo com o microchip, pelo contrário, eu concordo plenamente que seja feito assim. Mas, primeiro, a gente não tem o cadastramento do microchip. É um ponto que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente vai, gasta o dinheiro com o microchip, a gente coloca, e aí? O que a gente fez com isso? A gente não alimentou um banco de dados que seja suficiente para a gente poder fazer esse trabalho de identificação, que é o objetivo do microchip. Então a gente tem que ficar muito dentro, porque às vezes a gente só quer microchipar, mas a gente já entendeu que a gente não vai utilizar os dados que às vezes estão ali. Isso eu estou colocando em pauta isso só para a gente entender. Outro problema que acontece demais, você não tem padronização nem nos leitores de microchip, nem nos microchips hoje em dia. Você pode comprar de AliExpress, você pode comprar de Mercado Livre, e aí eu já peguei vários casos de cidades que o mesmo, eu tenho 5, 6 microchips com o mesmo número. Né? Tem vários leitores que lêem um microchip e não lê outro. Você chega em mutirão de castração, que eles têm 3 leitores diferentes, porque um leitor não lê outro tipo de microchip. Né? Então, quando a gente está falando de lei, acho que tem que ser muito impositivo em cima disso para manter, para forçar que tenha uma padronização e também esse cadastramento obrigatório. Porque não adianta nada, eu vou microchipar e não vou ter o cadastramento, então vou fazer o quê com um dado que isso não vai ser utilizado? Né? Então tem que ficar muito atento, porque às vezes a gente fica tão empolgado em vamos botar o microchip, mas vocês vão colocar o microchip e vão realmente fazer a utilização do banco de dados? Porque ele serve para isso. Porque eu simplesmente ir lá e ler que tem um microchip, eu não sei se realmente ele é castrado, ou se ele passou por um atendimento somente, ou foi só feita uma vacinação. Então ele leu um número e aí? O que eu faço com esse número? Né? Então, eu só queria completar isso porque das mais de 210 cidades que eu trabalho hoje com controle populacional, tem uma que chama Angra dos Reis, que faz uma alimentação dos dados numa planilha própria, somente do município. Porque ela não consegue fazer em rede nacional, porque não existe isso. O estado de Minas Gerais hoje, ele obriga todo mundo que cumpre o TAC a ter microchipagem. Mas aí você só tem que ir lá e falar, ó, foi microchipado. Mas e aí, o que você fez com o microchip? Nada, ele é microchipado. E só. Então, é assim, eu só querendo deixar em pauta, não que eu não concordo, porque é plenamente plausível esse tipo de situação, só que a realidade hoje, talvez a gente tenha que cobrar mais dessas ações para padronização e para efetivar esse tipo de trabalho. Obrigada, Alex. Giovana, você vai querer fazer uma pergunta? Posso? Acho que era bom a gente vir para cá, porque quem está assistindo não está vendo a gente, né? Agora sim. Eu queria deixar um registro e pedir ajuda de Carol, enquanto representante da Comissão dos Animais, né? Na OAB. Tem mais ou menos uns 7 meses, eu vou falar bem rápido, que eu acolhi uma pitbull que atacou uma amiga minha aqui em Vitória da Conquista. Ela foi deixada, abandonada numa vala, que não dava nem para colocar comida nem água, ela bem magra, e os bombeiros, com uma rede, conseguiram pegar. Passou uma semana, essa minha amiga quis adotar a cachorra e levou para dentro de casa. Não adestrou e estava convivendo junto com todo mundo. Algum gatilho foi disparado nela, que quando essa minha amiga escorregou, ela atacou. 7 meses, mais ou menos, de convivência. E todo mundo queria matar a cachorra. Menos o marido, que me pediu uma ajuda por saber desse trabalho com os animais. E até hoje eu estou responsável por essa cadela. Então, assim, eu falei sobre ela com Eveline, ela tinha me orientado para entrar no Ministério Público. Eu quero pedir ajuda de vocês, porque eu que estou arcando
com o canil e com o adestramento, ela já está pronta no adestramento, mas quando você conta que ela atacou alguém, fica difícil. Não dá para saber, não se sabe quem foi a primeira pessoa que abandonou essa cadela. E aí fica uma pergunta: e aí o direito dela? Pelo fato dela ter atacado alguém, ela tem o direito de morrer? Pelo fato dela ter atacado alguém sem a gente saber o que aconteceu com ela, que ensinamentos deram a ela, porque a gente sabe que é uma raça que foi criada para atacar, né? E qual a legislação que a gente tem para que a pessoa que ganha, que compra um cachorro, não vou nem dizer só um pitbull, mas dessas raças, que ele realmente seja responsável, que realmente, acontecendo alguma coisa, ele não solte na rua para acontecer com outros, caso ela já tenha atacado alguém. Então, é um problema que a cidade aqui passa, porque não é o primeiro ataque. Na época, há uns 6, 7 meses atrás, eu fiquei mais atenta, apareceram 3 casos de ataques de pitbull aqui. Então, é uma questão que a gente precisaria levar para o Ministério Público. E eu passo para a Giovana e a gente tenta responder e encerrar. Boa tarde, gente. Eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, sobre a fala do professor Fernando, eu faço uso do Simpatinhas, eu consegui fazer o cadastro dos meus animais lá, mas é um sistema tão falho e tão instável que nesse meio tempo eles foram. Uma foi castrada e os 2 foram microchipados. Só que eu não consigo fazer atualização. Então, lá aparece a fotinha deles, aparece o meu nome, aparece a cidade que eles moram, aparece todas as informações dele, mas eu não consigo colocar a atualização que Maria Isabel foi castrada e nem que Bibel e Bebel, eles estão agora microchipados. Então, se eu perder eles, sim, qual dado eu vou ter? Eu fico mais tranquila porque ambos têm plano de saúde. E aí, quando você faz a leitura do microchip, você consegue ir para a aba do plano que tem as minhas informações, tem o meu contato, tem o meu endereço. Então, se acontecer alguma coisa com eles, eu consigo achar. Mas e os animais de rua? E os animais que não têm um tutor? Como é que vai ficar isso? E, assim, fazendo também relação com o que a Roberta falou agora sobre o pitbull, tá tendo uma discussão na internet agora, em relação ao fim do ano. A gente sabe que é muito comum os animais serem abandonados, independente de serem cães ou gatos, serem abandonados agora, porque as famílias irresponsáveis querem viajar, não tem planejamento. E essa semana, uma gata de 18 anos foi deixada num abrigo, sem nenhum tipo de vacina, sem teste para FIV e FeLV. E as pessoas que não são da área do direito começaram a questionar até onde você, enquanto tutor, pode chegar numa clínica veterinária e falar: eu quero que esse animal passe pela eutanásia. Qual é o limite? Porque, assim, a gente é tutor, mas a gente não é dono da vida daquele animal. Será que a gente não consegue regulamentar isso? Eu sei que é muito complicado falar de lei, sobretudo para animais aqui no Brasil, porque a gente tem uma bancada que, assim, é do agro. E, infelizmente, eles enxergam os animais apenas como uma forma de lucro. Mas nós que fazemos parte da causa animal, como a gente consegue intervir nisso? Porque, assim, eu não sou daqui, eu sou de outra cidade. Lá também a gente tem um grave problema de zoonose, de zoofilia também. Eu já fui diretamente ao Ministério Público tentar conversar com a promotora de lá e ninguém faz nada. Eles falam: poxa, tem que ver com o secretário de Meio Ambiente. E aí vai terceirizando a responsabilidade daquilo, mas assim, a gente sabe quem pode agir. E quando essa pessoa não age, o que a gente pode fazer? Pronto, gente. Aí eu passo para vocês com 10 minutos no máximo, porque já vão dar 18 horas, tá bom? Só perguntinha leve.
De trás para frente, a primeira pergunta foi sobre o CCZ. Eu falei sobre uma sentença que tem aqui para o município de Vitória da Conquista. O Ministério Público, em 2015, acionou o município para a construção do CCZ. Tinha uma normativa antiga, eu não vou saber qual é o número agora, que falava em relação à quantidade de habitantes pela cidade, qual tipo de órgão, né, que seria compatível. Não é necessário que o município passe por uma ação civil pública para instituir, hoje até se atualizou, na verdade, não é nem mais CCZ, é UVZ, Unidade de Vigilância em Zoonoses, né? Se tiver um bom relacionamento com o município para propor a criação desse órgão, né? Isso pode acontecer sem mobilizar o judiciário, não é necessário. Mas se não tiver a intenção do município de criar um órgão nesse nível, aí se pode recorrer ao Ministério Público para que acione de acordo com os moldes da cidade, né? Quantas pessoas tem para que aquela estrutura atenda aquela quantidade de habitantes. A outra pergunta foi. Eu já esqueci tudo. Sim, ó, pra você ver, falei que minha memória era curta. Em relação à questão dos condomínios, esse tipo de norma que proíbe alimentar os animais nas áreas comuns, eu entendo como inconstitucional. Só que muito dificilmente o condomínio vai reconhecer isso de bom grado. Então, a pessoa tem que acionar a justiça para poder recorrer dessa multa e determinar que o município, ó, tô focada no município, que o condomínio reveja essa norma condominial, né? Mas tem já alguns entendimentos jurisprudenciais nesse sentido, né? De, por exemplo, condomínio que proíbe genericamente você ter um animal. O STF já entende, o STJ, aliás, entende que isso não é válido. Mas aí a gente pode, se você quiser, a gente troca o contato e aí a gente pode tentar fazer algum projeto nos condomínios de Jequié, ainda que seja remotamente. A outra coisa também, que foi o doutor Alex que falou, isso é uma verdade, né, em relação aos microchips. Não foi uma pergunta, mas só para compartilhar com vocês. Desde 2022, aí eu já não estou falando como OAB, estou falando como ONG, a gente resolveu microchipar os animais que a gente castrava e retornava ao ambiente na política de sede, né? Captura, esterilização e devolução, para evitar de um animal ser submetido por uma nova cirurgia caso ele fosse pego novamente, né? A ideia a gente passou essa informação para as clínicas que existiam animais que a gente capturava, tentava adoção. Se no prazo da recuperação não conseguisse, a gente reintegrava no ambiente para eles passarem o leitor de chip antes de tentar castrar, porque se tivesse com chip, estaria castrado. Mas a gente tem essa questão da base de dados. A gente usava uma base de dados, que era uma base de dados privada, era gratuita até, mas para você ter uma ideia, eles reformularam o sistema, a gente perdeu todos os dados. A nossa sorte é que a gente tinha um outro sistema à parte, que é físico, né? Então a gente tem essas informações. Mas aí, agora também, qual é o seu nome? Giovana compartilhou aí, quando a gente estava testando simpatinhas com a coordenadora do departamento do governo federal, no passo a passo funcionou. A gente conseguiu cadastrar, mudou o status, passou de não castrado para castrado, a gente conseguiu alterar. Então é importante até saber que isso está acontecendo, que essas dificuldades estão acontecendo, para isso ser reportado e o sistema ser corrigido, né? Sobre o que Roberta falou, Roberta, essa é uma situação muito complicada. A gente já tentou, a nível municipal, apresentar algumas indicações para tornar a microchipagem obrigatória, a princípio para a parte privada, né? Porque ainda tem isso. Se for para criar qualquer obrigação para o município, só o próprio município. Eu não posso chegar lá na Câmara e falar assim, ó, seu vereador, apresente um projeto de lei aqui para que torne obrigatório o município microchipar. Ele não pode fazer isso, ele pode indicar que a prefeita apresente um projeto de lei nesse sentido, mas as indicações são, em sua maioria, ignoradas, né? Talvez a gente pudesse tentar mobilizar algo nesse sentido para realmente obrigar as pessoas a microchiparem e talvez apresentar a um vereador parceiro um projeto de lei de pelo menos as pessoas privadas, né, que vendem animais, e que isso seja obrigatório, porque aí a gente já tem um controle maior.
normalmente, quem faz as adoções tem muito mais critério do que quem vende, né? Então, a gente tem ali os nossos controles, nós microchipamos também por isso, né? Se a gente encontrar um animal que a gente encaminhou para adoção, a gente consegue identificar pelo microchip, a gente consegue acionar a pessoa, processar a pessoa, tanto criminalmente, porque hoje abandono é maus tratos, então, para que ela seja presa, quanto civilmente para que ela custeie os custos que tiver com o animal a partir dali. Mas você está numa situação muito difícil, de verdade, porque a gente não sabe identificar quem deu esse início, né? Qual foi a orientação que É. Mas aí se você precisar de algum parecer, a gente vai conversando. E tinha mais alguma pergunta para mim? Acho que não. Acho que era só para Eveline. Doutor Nada? Primeiro falar assim, tá ligado, né? Primeiro falar sobre a questão do microchip. De fato, esse foi um problema que a gente encontrou na pesquisa doutoral, porque os cadastros eram predominantemente cadastros particulares. Então, a proposta da gente era que, quando se criasse esse cadastro nacional de animais domésticos, ele fosse um cadastro que tivesse um banco de dados público, o que solucionaria o problema que o colega colocou, né, acerca de trabalhar em mais de 100 municípios, e esses municípios eles terem esse problema de realizar o cadastro, ter o microchip no teu cadastro, ou até de ter uma gestão, de repente, que seja vulnerável com relação a esses dados. O caso que você apontou aqui também, de repente os dados acabarem. E a gente tinha percebido também que em todos os projetos de leis que estavam existindo, por exemplo, no Congresso naquela época, inclusive o projeto que acabou sendo aprovado e que virou essa lei do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, a gente percebeu justamente que não havia essa padronização do tipo de chip, né? Realmente, as leis elas falavam de chips diferentes, não havia uma padronização, e o fato dessa lei agora ter sido aprovada não ter também essa especificação manteve o problema, né? Eu sei que o tempo já acabou, depois a gente conversa, viu? Quando terminar aqui, para não... Vou passar para Eveline, você quer complementar? E Karine. A minha pergunta foi de uma professora, eu acredito, né? Sobre Karine, a professora fundamentação Karine. legal da responsabilidade das universidades pelos animais comunitários que vivem no campo, certo? Isso. Tá. É Karine, né? Isso. Então, Karine, talvez a dificuldade que os colegas tenham tido para apontar especificamente uma legislação que diga expressamente essa responsabilidade seja porque essa responsabilidade ela é encontrada num conjunto de normas, tá? As universidades, elas são entes públicos, né? Elas estão ali como entes públicos responsáveis pela gestão de espaços coletivos. Então, elas estão constitucionalmente e legalmente obrigadas a assegurar o manejo ético, a proteção, a integridade dos animais comunitários que vivem ali no seu campi. E isso não está só no artigo 225 da Constituição Federal, que traz essa obrigação para o poder público e os seus prepostos e para toda a sociedade. Está também no artigo 3º da Constituição, que fala sobre o desenvolvimento sustentável como um dos objetivos da República, no artigo 170, que fala do desenvolvimento nacional ecologicamente equilibrado. Então, a gente tem uma gama de artigos que, trabalhados em conjunto, eles dão essa base fundamental da Constituição, porque a Constituição garante, né, o direito fundamental e promove o dever do poder público, e aqui as universidades, como entes do poder público, né, responsáveis pela gestão dos campos, elas têm o dever de proteger a dignidade ecológica, a dignidade humana e a dignidade dos outros animais. Além disso, a gente tem a legislação federal ambiental, tem as normas de saúde pública, resoluções do CFMV, os princípios ambientais de precaução e prevenção. Então, a presença dos animais no campi, ela resulta em custódia administrativa. A gestão do campi é o tutor administrativo desses animais enquanto eles estiverem ali vivendo como animais comunitários, cuidados por essa comunidade acadêmica. E isso configura o dever jurídico desta gestão de agir
na proteção, manejo ético e integridade desses animais comunitários que estão ali. Então, qualquer remoção arbitrária, ausência de manejo ou prática, e essa prática a gente pode entender como ação ou omissão, né, que acarrete em sofrimento, configura uma omissão ilícita da gestão desse ente universitário em promover ações para cumprir o seu dever jurídico de agir nesta proteção da dignidade desses animais comunitários que estão presentes ali no seu camping. Desculpa, gente. Sim, então está contemplada, Karine. Eu vou rapidinho passar aqui para a Luciana, que ela falou que tem só uma complementação. Eveline, complementando também, se as leis estaduais, dos estados também tiver, por exemplo, a lei da Paraíba, Código de Bem-Estar, ela fala do animal comunitário e das instituições públicas, né? Os espaços públicos, como esses animais têm esse direito. E aí, quando eu falo do cadastro dos simpatinhas, né? A gente tem uma comissão regulamentada na UEPB, e aí a gente vai fazer o cadastro desses animais. Mas como o Simpatinhas ele não tem um CNPJ, você não consegue colocar um CNPJ. Então, de quem a gente vai colocar essa identificação? Consegue? Com o CNPJ? Então, Esses a animais nossa comunitários que bibliotecária... estão no camping, você diz? Para realizar o cadastro deles no Simpatinhas? Sim, os cadastros Pode dos ser. animais comunitários. Exato. Os animais comunitários, voltando um pouquinho aqui na resposta que eu dei para a Karine, os animais comunitários, enquanto eles estiverem vivendo no camping, enquanto eles não foram adotados por famílias, né, particulares que, a partir de então, vão tomar a responsabilidade sobre sua tutela, esses animais estão sob custódia administrativa da gestão dessa universidade, desse camping, tá? Então, quando você vai fazer o cadastro lá no Simpatinhas, a meu ver, enquanto esses animais estiverem ali, o CNPJ que deve ser indicado é o da gestão daquele camping, tá? Então, por exemplo, os animais que estão morando, vivendo no camping de Vitória da Conquista, vai fazer o cadastro no Simpatinhas, vai cadastrar no CNPJ da UESB de Vitória, tá? Mas e se a gente fez uma campanha de adoção e esse animal foi adotado? Ok, aí você vai lá no cadastro, você vai fazer a alteração indicando o CPF do adotante e a partir daquela adoção, aquele animal vai passar a ser tutelado por outra pessoa, que é um particular, que vai tomar a responsabilidade sobre a custódia dos interesses desse animal. Eu vejo que é desta forma que deve ser feito, porque se esta gestão tem a custódia administrativa desses animais e o dever de agir na proteção do direito desses animais, é ela quem deve estar representando esses animais nesse cadastro nacional. E, claro, a partir do momento que ela promove campanhas de adoção, que é uma das funções também, e é uma das determinações que a gente tem por lei federal, a campanha de adoção de animais, aí sim, esse animal foi adotado por um terceiro, é feito o repasse desse cadastro, a alteração desse cadastro para o CPF desse terceiro. Até então, enquanto isso não acontecer, até para que esse animal efetivamente tenha um registro e que esses animais sejam contemplados dentro das políticas públicas a serem realizadas, porque eles precisam ser contabilizados. E a forma mais prática que a gente tem de contabilização hoje é através desse cadastro. Certo, obrigada. E sobre a legislação estadual que você mencionou, acho que o doutor Fernando comentou sobre isso também. Essa autonomia e essa possibilidade de uma proteção ainda maior a ser realizada pelo legislativo estadual, pelo legislativo municipal, ela é necessária e sempre que ela existir, se utilizem dela. Por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem no Código Civil, que é uma legislação federal, o dever, né, de ressarcir prejuízo que você causou para outra pessoa. Isso é um dever que está na legislação federal. Aqui no Paraná, a gente tem uma legislação estadual que determina que
identificada a pessoa responsável pelos maus tratos àquele animal, ela tem o dever de ressarcir todos os custos que a pessoa ou entidade que resgatou o animal teve para restabelecer a saúde, para dar medicamento, para dar vacinação, castração, hospedagem. Então, a gente tem uma lei estadual que ela é mais específica, ela é mais detalhada do que a lei federal. Se eu não tivesse, eu utilizaria a lei federal sozinha. Como eu tenho, eu utilizo a lei federal em consórcio com a lei estadual para não deixar dúvidas para o legislador que essa pessoa que resgatou ou essa entidade que resgatou tem o direito de ser ressarcido, porque quem causou esse prejuízo financeiro com o restabelecimento da saúde do animal foi quem causou os maus tratos. Então, a partir do momento que se possa identificar, esta pessoa pode ser processada para ressarcir. E a gente já tem, eu pelo menos aqui no Paraná, já tenho alguns processos em que os protetores e as entidades foram ressarcidas pelo causador da situação de maus tratos. Gente, infelizmente, por um lado, a gente vai ter que encerrar. Eu digo por um lado, porque pelo outro eu estou preocupada, assim, pelo cansaço, né? E a gente não quer chegar no final com o auditório esvaziado, certo? A gente ainda tem um painel que vai ser muito interessante. Eu penso assim, todos esses temas, né? Mais um, como o do Alex hoje de manhã, que foi da castração, que foi muito discutido e a gente tinha que cortar o tempo. Esse também, né? Então, eu quero agradecer. Teremos outros, com fé em Deus. Esse é o primeiro, né? E eu quero muito agradecer a vocês. Aqui a gente tem uma lembrancinha para vocês, como uma forma de agradecer a vocês. Não, essa é uma questão, é para você mesmo comer, tá? Tinha pessoas me perguntando, né? Esse biscoito ele tem uma patinha. Ah, é para o cachorro comer? Não, não, é para vocês, palestrantes que fizeram aqui o evento, os gatinhos, o evento se tornar bonito como ele está sendo. Eveline, o seu eu vou mandar pelo correio, tá bom? Não o biscoito, só a agendinha, tá bom? Eveline, tá muito ótimo, obrigada. obrigada. Eu estou aqui tomando meu chimarrão enquanto vocês estão aí comendo biscoitinho, viu? Vão comer agora. Obrigada, viu? Quero agradecer a Carol, quero agradecer a Fernando e só uma. Oi, Eveline, tem uma pergunta aqui nas mensagens do YouTube, eles querem o seu contato. Você pode falar? Ser. Todo mundo consegue me achar mais fácil pelo Instagram. @Eveline Paludo, exatamente como está aparecendo ali na tela, com LY, @Eveline Paludo. Aí ali é o meio mais fácil de poder tirar dúvidas, conversar e acompanhar o que eu venho trazendo aí de avanços e retrocessos, né? Porque a gente também tem que falar deles para poder lutar contra eles. É verdade. Pronto, a Bia está colocando ali. Obrigada. Convido você a continuar participando com a gente, assim como vocês, né? Mas muito obrigada, gente.